Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 17, 19. Estava pensando com quanto amor a Jesus nos ama. Minha mente se perdia no amor eterno, e meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, fazia-me ver em minha mente uma auréola de luz. Dentro daquela auréola havia um sol, e este sol continha tantos raios por quantas criaturas existiam. Cada uma delas tinha um raio todo para si, que lhe dava vida, luz, calor, força, crescimento, tudo o que era necessário para formar uma vida. Era deleitável ver como cada criatura estava unida a cada raio deste sol, do qual havia saído, como um ramo à videira. E meu amável Jesus, enquanto minha mente se perdia nisto, me disse: Minha filha, olha com quanto amor amo a criatura. Ela, antes de sair à luz do dia deste mundo, já estava em meu seio, e ao vê-la sair, não a deixei. Um raio de luz que contém minha vida a segue para fornecer-lhe tudo o que é necessário para descrever esta vida. E com que cuidado a faço crescer? Com quanto amor arrego eu mesmo e faço luz, calor, alimento, defesa. E quando termina seus dias no tempo, sobre o caminho do mesmo raio, a retiro a retiro em meu seio para fazê-la expandir-se na pátria celestial. Meu amor se faz para a criatura mais que o sol que formei no céu azul, mas bem, o sol que criei para benefício da natureza humana não é outra coisa que a sombra de meu verdadeiro sol, porque o sol da atmosfera não forma as plantas, nem lhes dá a água para que não sequem, e nem dá todas as ajudas que são necessárias para que as plantas cresçam belas e fortes, e os homens, mesmo os cegos, possam gozar da sua luz. Faz só
o seu ofício e ilumina e aquece e segue adiante. E se as plantas não são regadas, não têm nada que fazer para comunicar-lhes seus efeitos, mas as seca a mais. Eu sou o verdadeiro sol das almas. Não as deixo nem de noite nem de dia. Eu mesmo formo as almas, dou-lhes a água da minha graça, para não as deixar secar. Noutras, com a luz das minhas verdades, fortifico-as com os meus exemplos, lhes dou o vento de minhas carícias para purificá-las, o orvalho de meus carismas para embelezá-las, as flechas de meu amor para aquecê-las. Em suma, não há coisa que não faça por elas. Eu sou tudo para elas e ponho à disposição de cada uma toda a minha vida para seu bem. Mas quanta ingratidão da parte das criaturas! Parece que estão unidas como sarmentos à minha videira. Não por amor, mas por força, porque não podem prescindir de mim e por isso crescem como sarmentos, que são rebentos todos, que são que não recebendo todos os humores bons que contém a videira, crescem fracos, sem formar jamais uvas maduras, mas azedas e amargas, ao meu gosto divino. Ah, se todos soubessem como amo suas almas, todos ficariam arrebatados pelo atrativo e a força de meu amor e me amariam demais. Por isso, me ame você e seu amor se agrade tanto que me ame por todos. A divina vontade obrante e dominante na criatura forma um doce encanto às pupilas divinas e desarma a justiça divina. Passo dias amargos pela privação do meu doce Jesus. Oh, como choro por sua amável presença. Até mesmo a lembrança de suas doces palavras são feridas a meu pobre coração. E digo entre mim: e agora onde está? Por onde dirigiu seus passos? Onde eu poderia encontrá-lo? Tudo acabou. Não o verei mais, não escutarei mais sua voz, não mais rezaremos juntos. Como é dura a minha sorte, que rasgo, que pena. Ah, Jesus, como você mudou, como você fugiu de mim. Mas, se bem longe, te mando nas asas do teu querer, mas, se bem longe, te mando nas asas de teu querer, onde estejas, meus beijos, meu amor, meu grito de dor que te diz: vem, regressa à pobre exilada, à pequena recém-nascida que não pode viver sem ti. Mas enquanto isso e mais dizia, meu amável Jesus se moveu em meu interior e, me estendendo seus braços, me apertou forte. E eu lhe disse: minha vida, meu Jesus, não posso mais, me ajude, me dê a força, não me deixe mais, me leve contigo, quero ir. E Jesus, interrompendo o meu falar, disse: minha filha, não queres fazer a minha vontade? E eu, claro que quero fazer a tua vontade, mas também o céu está à tua vontade.
Assim, se até agora a fiz na terra, de agora em diante quero ir fazê-la no céu. Por isso, logo leva-me. Não me deixes mais. Sinto que não posso mais. Tem piedade de mim. E Jesus de novo, minha filha, tu não sabes o que é a minha vontade na terra. Ver-se que depois de tantas lições minhas, não compreendestes bem. Deves saber que a alma que faz viver a minha vontade nela, conforme reza, conforme sofre, obra, ama, etc., forma um doce encanto às pupilas divinas, de maneira que encerra nesse encanto, com seus atos, o olhar de Deus, de modo que, arrebatado pela doçura deste encanto, muitos castigos às, que se atraem às criaturas com seus graves pecados, este encanto tem virtude de impedir que a minha justiça se derrame em todo o seu furor sobre a face da terra, porque também a minha justiça sente o encanto da minha vontade que opera na criatura. Te parece pouco que o Criador veja nas criaturas, vivendo ainda sobre a terra, sua vontade obrante, triunfante, dominante, com essa mesma liberdade com a qual obra e domina o céu? Este encanto não está no céu, porque minha vontade em meu reino domina como em sua casa. E o encanto vem formado em mim mesmo, não fora de mim. Assim sou eu. É minha vontade a que encanta com sua força raptora a todos os bem-aventurados, de modo que suas pupilas estão encerradas em meu encanto, para gozar eternamente, assim que não eles me formam o doce encanto, senão eu a eles. Assim que minhas pupilas estão livres, não sofrem nenhuma fascinação. Em troca, minha vontade, vivendo na criatura que navega no exílio, é obrante e dominante em casa da criatura. E por isso me forma o encanto, fascina-me e faz sentir a meu olhar um atrativo tal que me leva a fixar minhas pupilas nela, sem poder separá-las. Ah, você não sabe quão necessário é este encanto nestes tempos. Quantos males virão? Os povos serão obrigados a devorar-se uns aos outros, serão tomados de tal raiva de se enfurecerem uns contra os outros, mas a culpa maior é dos chefes e dos governantes. Pobres povos têm por chefes a verdadeiros açougueiros, diabos encarnados, que querem fazer carnificina de seus irmãos. Se os males não fossem tão graves, teu Jesus não te deixava como privada dele. Tu temes que seja por outra coisa, pelo que te privo de mim. Não, não. Está segura, é minha justiça que, privando-te de mim, quer descarregar-se sobre as criaturas. Tu não saias jamais de minha vontade, a fim de que seu doce encanto possa evitar aos povos males maiores. Os anjos são anjos porque foram conservados no ato primeiro em que foram criados, e do conhecer o mais ou o mais ou menos da suprema vontade, vêm constituídos os diversos coros dos anjos. As penas do amor são as mais amargas, as mais cruéis.
mais dolorosas que as penas da mesma paixão. Sinto que não posso confiar à caneta meus dolorosos segredos, nem expressar no papel o que sinto em meu martirizado coração. Ah, sim, não há martírio que se possa comparar ao martírio da privação do meu doce Jesus. O mártir é ferido e morto no campo. Ao contrário, o martírio de sua privação fere a alma, a lacera em suas mais íntimas fibras. E o que é pior, a mata sem fazê-la morrer, para golpeá-la continuamente sobre a bigorna de ferro da dor e do amor. E enquanto passo adiante, nas penas que sinto em meu interior, pois são coisas que não posso dizer, queria, como uma das mais pobres mendicantes, pedir de esmola a todos, aos anjos, aos santos, a minha rainha mãe, à criação toda, uma palavra, uma pequena oração por mim diante de Jesus, a fim de que, rogado por todos, se possa mover a compaixão da pequena filha de seu querer e fazê-la voltar ao duro exílio no qual me encontro. Então eu estava pensando entre mim sobre o que tinha acontecido em minha mente, ou seja, que em vez de Jesus, me parecia como se tivesse meu anjo junto. E dizia entre mim: e por que o anjo e não Jesus? Naquele momento eu senti mover dentro de mim Jesus e ele me disse: minha filha, queres saber por que são anjos? Porque se mantiveram belos e puros, como saíram de minhas mãos. Como saíram de minhas mãos? Porque sempre se mantiveram firmes no ato primeiro, no qual foram criados, portanto, estando naquele ato primeiro de sua existência, estão no ato único de minha vontade, que não conhecendo sucessão de atos, não se muda, nem cresce, nem decresce, e contém em si todos os bens possíveis e imagináveis. Os anjos, conservando-se no ato único de minha vontade, no qual os fiz sair à luz, se mantêm imutáveis, belos e puros, nada perderam de sua primeira existência, e toda sua felicidade é se manter voluntariamente no ato único de minha vontade. Tudo encontram no círculo de meu querer, não querem fazer-se felizes senão o que lhes fornece minha vontade. Mas você sabe por que há diferença entre coros de anjos? Um superior a outro? Então, aqueles mais próximos ao meu trono, você sabe por quê? Porque a minha vontade, a quem manifestou um só ato da minha vontade, e a quem por 2, e a quem por 3, e a quem por 7, em cada coisa do ato que a minha vontade manifestava, demais se tornava uns superiores aos outros, e se tornavam mais capazes e mais dignos de estar perto do meu trono. Portanto, quanto mais minha vontade se manifestava e nela se conservam, tanto mais ficam elevados, embelezados, felizes e superiores aos demais. Olha então como tudo está na minha vontade, e no saber conservar-se sem jamais sair, naquela mesma vontade da qual saíram, e do conhecer o maior, o mais e o menos da minha vontade, da minha suprema vontade, a vontade vem constituídos os diversos coros dos anjos.
suas distintas belezas, os vários ofícios, as hierarquias celestiais. Se você soubesse o que significa conhecer a minha vontade a mais, fazer um ato demais nela, conservar-se, obrar nessa minha vontade conhecida, onde vem constituída o ofício, a beleza, a superioridade de cada criatura, ou como apreciarias mais os diversos conhecimentos que te manifestei sobre a minha vontade. Um conhecimento demais sobre minha vontade eleva a alma a tal altura sublime que os mesmos anjos ficam estupefatos. E um conhecimento demais sobre minha vontade eleva a alma a tal altura sublime que os mesmos anjos ficam estupefatos e arrebatados e me confessam incessantemente: o santo, o santo, o santo. Minha vontade manifesta-se e chama o nada, do nada, as coisas, e forma os seres, manifesta-se e embeleza-se, manifesta-se e eleva-se. Mais alto, manifesta-se e engrandece-se. Mais a vida divina na criatura, manifesta-se e nelas forma os portentos novos e nunca conhecidos. Assim, pelas tantas coisas que te manifestei de minha vontade, podes compreender o que quero fazer de ti e como te amo e como tua vida deve ser uma cadeia de atos contínuos feitos em minha vontade. Se a criatura como o anjo não caísse jamais do ato primeiro do qual minha vontade a fez sair à luz, que ordem, que portentos não se deveriam ver sobre a terra? Por isso, minha filha, não saias jamais de teu princípio, no qual minha vontade te criou, e teu ato primeiro seja sempre minha vontade. Depois disto, com o pensamento, pus-me junto ao meu Jesus no jardim do Getsemane e pedia-lhe que me fizesse penetrar naquele amor com que tanto me amou. E o meu Jesus, movendo-se de novo no fundo do meu íntimo, disse-me: minha filha, entra no meu amor, não saias jamais, corre junto a ele, ou detente em meu mesmo amor, para compreender bem quanto amei a criatura. Tudo é amor em mim para com ela. A divindade, ao criar esta criatura, se propôs amá-la sempre, assim que em cada coisa de dentro e fora dela, devia correr para ela como um contínuo e incessante novo ato de amor. Portanto, posso dizer que em cada pensamento, olhar, palavra, respiro, batida e em todo o resto da criatura, corre um ato de amor eterno. Mas se a divindade se propôs amá-la sempre e em cada coisa, a esta criatura, era porque queria receber em cada coisa a correspondência do novo e incessante amor da criatura. Queria dar amor para receber amor. Queria amar para ser amada, mas não foi assim. A criatura não só não quis manter o compromisso do amor, nem corresponder ao eco do amor do seu Criador, mas rejeitou este amor, ignorou-o e ofendeu-o. Diante desta afronta, a divindade não se deteve, mas continuou seu novo e incessante amor pela criatura. E como a criatura não o recebia, ficavam cheios céus e terra, esperando a quem devia tomar este amor para ter nela a correspondência, porque Deus, quando decide e propõe todos os acontecimentos, em contrário, não o mudam, mas permanecem imutáveis na sua imutabilidade. Eis porque, passando a outro excesso de amor, vim eu, verbo do Pai à terra, e tomando uma humanidade, recolhi em mim todo
este amor que enchia céu e terra, para corresponder à divindade com tanto amor, por quanto tinha dado e devia dar às criaturas, e me constituir amor de cada pensamento, de cada olhar e de cada palavra, batida, movimento, passo de cada criatura. Por isso minha humanidade foi trabalhada até em sua mais pequena fibra, pelas mãos do eterno amor de meu Pai Celestial, para dar-me capacidade de poder encerrar todo o amor que a divindade queria dar às criaturas, para lhe dar o amor de todos e me constituir amor em cada um dos atos de criatura, assim que cada pensamento teu está coroado por meus incessantes atos de amor. Não há coisa em ti ou fora de ti que não esteja circundada por meus repetidos atos de amor. Por isso minha humanidade neste horto geme, se afana, agoniza, se sente triturada sob o peso de tanto amor, porque amo e não sou correspondido. As mágoas do amor são as mais amargas, as mais cruéis. São apenas sem piedade, mais dolorosas que minha própria paixão. Oh, se me amassem, o peso de tanto amor se tornaria leve, porque o amor correspondido fica apagado e satisfeito no amor mesmo de quem ama. Mas não correspondido chega à loucura, delira e se sente correspondido com um ato de morte por aquele amor que dele saiu. Veja aí, então, como foi muito mais amarga e dolorosa a paixão do meu amor, porque se a minha paixão foi uma só morte que me deram, em troca a paixão do amor, tantas mortes me fizeram sofrer, por quantos atos de amor saíram de mim, e não fui por eles correspondido. Por isso, vem tu, minha filha, a corresponder-me a tanto amor. Em minha vontade encontrarás, como em ato, todo este amor. Faça o teu e constitui-te junto comigo, amor de cada ato de criatura para corresponder pelo amor de todos. Deus, ao criar o homem para lhe conservar a vida, formou em torno dele o ar do corpo e o ar da alma, o ar natural para o corpo, o ar da minha vontade para a alma. Continuo meu estado de privação de Jesus e de amarguras intensas para minha pobre alma. E se de escapadas se faz ver em meu interior, é todo taciturno e pensativo. Mas apesar de seu silêncio, eu fico contente, pensando que não me deixou e que sua habitação em mim ainda continua. E enquanto minha pobre alma está para sucumbir, sua visita me dá um gole de vida que, como chuva benéfica, me faz reverdecer. Mas para fazer o quê? Para voltar de novo a sucumbir e sentir-me morrer. Assim que estou sempre entre a vida e a morte. Então, enquanto nadava no mar imenso da dor de haver o perdido, meu doce Jesus se moveu em meu interior e, fazendo-se ver em ato de rezar, eu me uni com ele na oração e logo me disse: Filha minha, eu, ao criar o homem, para conservar-lhe a vida, formei em torno dele o ar do corpo e o ar da alma. O ar natural para
o corpo, o ar da minha vontade para a alma. Você acredita que o ar natural, só porque é ar, tem vida de dar a respiração ao homem, a força, o alimento, a frescura, a vida vegetativa a toda a natureza? Então, apesar de não ser visto, tem tudo em um punho e substitui-se vida de todo ser criado, e por isso todos sentem a necessidade do ar. E ele, por toda parte, faz seu curso de noite, de dia, penetra no batimento do coração, na circulação do sangue e por toda parte. Mas sabe por que tem tanta virtude? Porque no ar está toda a substância dos bens que produz e foram postos por Deus no ar a força alimentadora, respiratória, vegetativa, e ele contém, como tantas sementes, de todo o bem que encerra. Agora, se necessitava um ar para a conservação de toda a natureza, necessitava-se também um ar para a conservação da alma. E minha bondade não quis confiar, nem formar outro ar para a alma, senão que minha mesma vontade se quis constituir ar para a alma, mas que a minha própria vontade quis constituir ar para a alma, e assim toda aquela substância dos bens que ela contém pudesse, como o ar que invisivelmente tudo invade, penetrar no fundo da alma e levar-lhe o alimento divino e a vegetação e a todos os bens. A virtude que respira tudo o que é céu, a força invencível, a fecundidade de todas as virtudes. Deveria haver uma competição, o corpo em respirar o ar natural e a alma em respirar o ar de minha vontade. No entanto, é de chorar se os homens sentem que lhes falta o ar natural, se o procuram, se caminham em altas montanhas, manifestam com dor a falta do ar. Em troca do ar de minha vontade, não tem nenhum pensamento, nem uma dor. E embora estejam obrigados a estar como que imersos no ar da minha vontade, as criaturas não amando este ar balsâmico e santificante, não podem pôr na alma os bens que contém e é obrigada a estar nela sacrificada, sem poder desenvolver a vida que minha vontade contém. Por isso, minha filha, te recomendo, se queres que minha vontade supra em ti seus desígnios, que respire sempre o ar de minha vontade, a fim de que, à medida que os respiros floresçam, a fim de que, à medida em que os respires, floresça em ti a vida divina e te conduzas à verdadeira finalidade para a qual fostes criada. A imutabilidade de Deus e a mutabilidade das criaturas. Estava pensando na imutabilidade de Deus e na mutabilidade das criaturas. Que diferença agora? Enquanto eu pensava assim, meu sempre benigno Jesus se moveu dentro de mim, dizendo: Minha filha, olha, não há ponto onde meu ser não se encontre, não tenho para onde me mover, nem à direita, nem à esquerda, sem nem adiante, nem atrás. Nem vazio existe que não esteja cheio de por mim. Minha firmeza, não encontrando o ponto onde não esteja eu, sente-se inabalável. E minha imutabilidade eterna, é minha imutabilidade eterna. Esta imutabilidade imensa me faz imutável aos prazeres, o que eu gosto.
eu gosto sempre, imutável no amor, no gozo, no querer, amada uma vez uma coisa, no querer, amada uma vez uma coisa, gozada, querida, não há perigo de que me mude. Para mudar, deveria restringir minha imensidão, o que não posso nem quero. Minha imutabilidade é a auréola mais bela que coroa minha cabeça, que se estende sobre meus pés, que presta eterna homenagem à minha santidade imutável. Diga-me, há algum ponto onde você não me encontre? Enquanto dizia isto, diante de minha mente se fazia presente esta imutabilidade divina. Mas quem pode dizer o que compreendia? Temo dizer desatinos, por isso melhor passo adiante. Ao me falar depois sobre a mutabilidade da criatura, me dizia: pobre criatura, como é pequeno seu lugarzinho. E além de pequeno, não é nem sequer estável e fixo seu lugar. Hoje em um ponto, amanhã atirada em outro. Esta é também a causa de que hoje ama, lhe agrada uma pessoa, um objeto, um lugar, e amanhã muda e talvez até despreze o que ontem lhe agradava e amava. Mas você sabe o que torna a pobre criatura imutável? A vontade humana a torna volúvel no amor, nos prazeres, no bem que faz. A vontade humana é aquele vento impetuoso que move a criatura como uma cana vazia a cada sopro, ora à direita, ora à esquerda. Por isso, ao criá-la, quis que vivesse na minha vontade, a fim de que, detendo este vento impetuoso da vontade humana, a fizesse firme no bem, estável no amor, santa no agir. Queria fazê-la viver no imenso território da minha imutabilidade, mas a criatura não se contentou, quis seu pequeno lugarzinho e se tornou o brinquedo de si mesma, dos demais e de suas mesmas paixões. Por isso, logo rogo, suplico à criatura que tome esta minha vontade, que a faça sua, a fim de que retorne àquela vontade imutável de onde saiu, a fim de que não mais volúvel se torne senão estável e firme. Eu não me mudei, por isso a espero, a anseio, a quero sempre em minha vontade. A divina vontade rejeitada pelas criaturas sente a morte do bem que quer fazer. Sentia-me extremamente amarga, e enquanto rezava, chorava a minha dura sorte de estar privada daquele que forma toda a minha vida. Meu estado é irremediável. Ninguém se move à piedade de mim. Tudo é justiça e, além disso, quem se quererá mover à piedade de mim, se aquele que é a fonte da piedade me nega? Agora, enquanto eu chorava e rezava, senti-me segurada pelas mãos, nas mãos de Jesus. E elevando-me ao alto, disse: venham todos a ver a um espetáculo tão grande, jamais visto nem no céu nem na terra, uma alma morrendo continuamente por puro amor meu. Ao falar de Jesus, se abriram os céus e toda a hierarquia celeste me olhava. Também eu me olhava e via minha pobre alma murcha
e morrendo como uma flor que está por murchar sobre seu caule. Mas enquanto morria, uma secreta virtude me dava vida. Ah, talvez seja a justiça punitiva de Deus que justamente me castiga. Oh, meu Deus, meu Jesus, tenha piedade de mim, piedade de uma pobre moribunda. É a sorte mais dura que me toca entre todos os mortais, morrer sem poder morrer. Depois, meu doce Jesus, quase por toda a noite, me teve em seus braços para me dar forças e me ajudar em minha agonia. Eu acreditava que finalmente tinha compaixão de mim e me levava com ele, mas em vão. Depois me reanimou um pouco e me deixou dizendo: minha filha, minha vontade está recebendo contínuas mortes por parte das criaturas. Ela é vida e, como vida, quer dar a vida da luz. Quer dar a vida da luz. Mas as criaturas rejeitam esta luz e, de fato, não recebendo-a, esta luz morre para a criatura e a minha vontade sente a pena de morte que a criatura deu a esta luz. Minha vontade quer fazer conhecer os méritos, as virtudes que contém, e a criatura rechaça este conhecimento com os méritos e as virtudes que contém. E minha vontade para a criatura morre a estes conhecimentos e os méritos e as virtudes contém meu querer. A minha vontade sente a pena da morte, que a criatura deu às virtudes e méritos de meu querer. E assim, se quer dar amor e não é recebido, sente a morte dada ao amor. Se quer dar a santidade, a graça, sente dar-se pela criatura a morte, a santidade e a graça que quer dar. Assim é contínua a morte que sente ao bem que quer dar. E além disso, você não sente em você a morte contínua, que sofre minha vontade? Vivendo tu nela, estás obrigada, como por natureza, a participar dessas mortes sofridas pela minha vontade e a viver num estado de contínua agonia. Ao ouvir isto, disse: Jesus, meu amor, não me parece que assim seja. É a tua privação que me mata, que me tira a vida sem me fazer morrer. E Jesus, minha privação por um lado, minha vontade por outro, que tendo-te absorvida nela, faz-te partícipe de suas penas. Minha filha, no verdadeiro viver e meu querer, que não há pena que minha vontade receba das criaturas que não faça partícipe a alma que vive nela. Acerca da Imaculada Conceição, prova à qual submetida a Virgem, a qual foi submetida a Virgem. Estava pensando sobre a Imaculada Conceição de minha soberana mãe. A minha mente afluíam os méritos, as belezas e os prodígios de sua Imaculada Conceição, prodígios que supera todos os demais prodígios feitos por Deus em toda a criação. Agora, enquanto pensava isso, dizia entre mim: grande é o prodígio da Imaculada Conceição, mas minha Mãe Celestial não teve nenhuma prova em sua conceição. Tudo lhe foi propício, tanto da parte de Deus como da parte de sua natureza criada por Deus, tão feliz, tão santa, tão privilegiada. Então, qual foi
seu heroísmo e sua prova? Se da prova não foi excluído o anjo do céu, o anjo no céu, nem Adão no Éden, acaso só a rainha de todos devia ser excluída da auréola mais bela, que a prova devia colocar sobre sua cabeça a augusta de sua cabeça augusta de rainha e de mãe do Filho de Deus? Enquanto eu pensava nisto, meu amável Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, ninguém pode ser aceitável a mim sem a prova. Se não tivesse havido a prova, teria tido uma mãe escrava, não livre. E a escravidão não entra em nossas relações, nem em nossas obras, nem pode tomar parte em nosso livre amor. Minha mãe teve sua primeira prova desde o primeiro instante de sua concepção. Assim que teve seu primeiro ato de razão, conheceu sua vontade humana, por um lado, e a vontade divina por outro, e foi deixada livre para escolher a qual das vontades devia aderir. E ela, sem perder um instante e conhecendo toda a magnitude do sacrifício que fazia, nos doou sua vontade sem querer conhecê-la mais. E nós lhe fizemos dom da nossa. E nessa troca de doação de vontades, por ambas as partes, concorreram todos os méritos, as belezas, os prodígios, os mares imensos de graça da Imaculada Conceição, da mais privilegiada de todas as criaturas. É sempre a vontade que tem o costume de provar. Todos os sacrifícios, mesmo a morte, sem a vontade, me dariam asco e não atrairiam nem sequer um de meus olhares. Mas queres saber tu qual foi o maior prodígio operado por nós nesta criatura tão santa e o maior heroísmo que ninguém poderá jamais igualar de tão bela criatura? A sua vida começou com a nossa vontade, seguia e cumpria, assim que se pode dizer que cumpriu desde que começou e começou desde que cumpriu. E o nosso maior prodígio foi que em cada pensamento seu, palavra, respiro, bater e movimento e passo, nosso querer desabafava sobre ela, e ela nos oferecia o heroísmo de um pensamento, de uma palavra, de um respiro, de um palpitar divino e eterno, obrante nela. Isto a elevava tanto que o que nós éramos por natureza, ela o era por graça. Todas as suas outras prerrogativas, os seus privilégios, sua própria Imaculada Conceição, teriam sido um belo nada em comparação com este grande prodígio. Pelo contrário, foi isto que a confirmou e a tornou estável e forte durante toda a sua vida. Minha vontade continua transbordante sobre ela. Lhe participava a natureza divina. Seu contínuo recebê-la a fez forte no amor, forte na dor, distinta entre todos. Foi esta nossa vontade que operou nela, que atraiu o Verbo à Terra, que formou a semente da fecundidade divina para poder conceber um homem e Deus sem obra humana e a fez digna de ser mãe do seu próprio Criador. Por isso, insisto sempre sobre minha vontade. Por isso, eu insisto sempre sobre minha vontade, porque conserva a alma bela, como saiu de nossas mãos,
a faz crescer como cópia original de seu Criador. E por quantas obras grandes e sacrifícios um possa fazer, se minha vontade não entra dentro, eu os rechaço. Não os reconheço, não é alimento para mim. E as obras mais belas, sem minha vontade, chegam a ser alimento da vontade humana, a própria estima, da avidez da criatura. A pena de morte foi a primeira pena que Jesus sofreu e durou toda a sua vida. A encarnação não foi outra coisa que um dar-se em poder da criatura, a firmeza no obrar. Meus dias são sempre mais dolorosos, estão sob a prensa da dura privação de meu doce Jesus, que como arma mortífera está sobre mim para me matar continuamente, mas enquanto prepara o último golpe, o deixa suspenso sobre minha cabeça, e eu espero como refrigério este último golpe para ir com meu Jesus. Mas em vão espero, e minha pobre alma e também minha natureza me sinto consumi-las e desfazer. Ah, meus grandes pecados não me fazem merecer morrer. Que pena, que longa agonia. Ah, meu Jesus, tem piedade de mim, tu que és o único que conhece o meu estado de dor. Não me abandones, nem me deixes à mercê de mim mesma. Agora, enquanto me encontrava neste estado, senti-me fora de mim mesma, dentro de uma luz puríssima. E nesta luz descobria a rainha mãe e o pequeno menino, Jesus, em seu seio virginal. Ó Deus! Em que estado tão doloroso se encontrava meu amável menino? Sua pequena humanidade estava imobilizada, estava com os pés e as mãos imóveis, sem o menor movimento. Não havia espaço nem para poder abrir os olhos, nem para poder livremente respirar. Era tanta a imobilidade que parecia morto enquanto estava vivo, e pensava entre mim: quem sabe quanto sofre o meu Jesus nesse estado? E a querida mãe, ao ver no seu próprio seio, tão imobilizado, o menino Jesus. Agora, enquanto isto pensava, meu pequeno menino, soluçando, me disse: minha filha, as penas que sofri neste seio virginal de minha mãe são incalculáveis à mente humana. Mas sabe você por qual foi a primeira pena que sofri? Sabe você qual foi a primeira pena que sofri desde o primeiro instante de concepção e que me durou toda a vida? A pena de morte. Minha divindade descia do céu a pena de morte. Minha divindade descia do céu plenamente feliz, inatingível, intangível, de qualquer pena e de qualquer morte. E quando vi a minha pequena humanidade sujeita à morte e às penas por amor às criaturas, senti tão ao vivo a pena da morte que, por pura pena, teria morrido de verdade se a potência de minha divindade não me tivesse sustentado com um prodígio, fazendo-me sentir a pena da morte e a continuação da vida, assim que
Para mim foi sempre morte. Sentia a morte do pecado, a morte do bem nas criaturas e também sua morte natural. Que duro rasgo foi para mim toda a minha vida, eu que continha a vida e era o dono absoluto da minha própria vida, devia sujeitar-me à pena de morte. Não vês a minha pequena humanidade imóvel e moribunda no seio da minha querida mãe? E não a sentes em ti mesmo? Como é dura e dilacerante a pena de sentir morrer e não morrer? Minha filha, é teu viver em minha vontade que te faz partícipe da contínua morte de minha humanidade. Então, passei quase toda a manhã junto a meu Jesus no seio de minha mãe. E o via que, enquanto estava em ato de morrer, voltava a tomar vida para abandonar-se de novo a morrer. Que pena ver nesse estado o menino Jesus. Depois disto, à noite, estava pensando no ato quando o doce menino saiu do ventre materno para nascer no meio de nós. Minha pobre mente se perdia em um mistério tão profundo e todo de amor. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, tirou suas mãozinhas para me abraçar e me disse: minha filha, no ato de meu nascimento, foi o ato de meu nascimento foi o ato mais solene de toda a criação. Céu e terra, sentiam-se imersos na mais profunda adoração, à vista de minha pequena humanidade, que tinha como amuralho a minha divindade. Assim, no ato do meu nascimento, houve um ato de silêncio e de profunda adoração e oração. Minha mãe orou e foi arrebatada pela força do prodígio que saía dela. Rezou São José, rezaram os anjos e toda a criação, sentiam a força do amor da minha potência criadora renovada neles. Todos se sentiam honrados e recebiam a verdadeira honra, porque aquele que os tinha criado devia servir-se deles para o que era necessário à sua humanidade. Sentiu-se honrado o sol ao ter que dar sua luz e calor a seu Criador. Reconhecia aquele que o havia criado, a seu verdadeiro Senhor. Fazia-lhe festa e honra com lhe dar a sua luz. Sentiu-se honrada a terra quando me sentiu que estava deitado em uma manjedoura, se sentiu tocada por meus ternos membros e exultou de alegria com sinais prodigiosos. Todas as coisas criadas viam a seu verdadeiro Rei e Senhor no meio delas, e sentindo-se honradas, cada uma queria me dar seu ofício. A água queria tirar-me a sede, os pássaros com seus trinos e gorjeios queriam me recrear, o vento queria me acariciar, o ar queria me beijar. Todos queriam me dar seu inocente tributo. Só o homem ingrato, embora todos sentissem neles uma coisa insólita, uma alegria, uma força potente, foram relutantes. E sufocando tudo, não se moveram, e embora os chamasse com lágrimas, com gemidos e soluços, não se moveram, com exceção de poucos pastores. Não obstante era pelo homem que vinha à terra, vinha para dar-me a eles, para salvá-los, para levá-lo comigo à pátria celestial. Por isso eu era todo olhos para ver se vinha diante de mim para receber o grande dom de minha vida,
divina e humana. Assim que a encarnação não foi outra coisa que me dar em poder da criatura. Na encarnação, dei-me em poder da minha amada mamãe. No meu nascimento, acrescentou-se São José, ao qual fiz dom da minha vida. E com as minhas obras, como as minhas obras são eternas e não estão sujeitas a terminar, esta divindade, este verbo que desceu do céu, não se retirou mais da terra, para ter ocasião de me dar continuamente a todas as criaturas. Enquanto vivi, dei-me desveladamente e depois, poucas horas antes de morrer, realizei o grande prodígio de me deixar sacramentado, para que quem quisesse pudesse receber o grande dom da minha vida. Não prestei atenção nem às ofensas que me fizeram, nem às rejeições de não me querer receber. Eu disse entre mim: me dei, não quero me retirar mais, mesmo que me façam o que quiserem, mas serei sempre deles e estarei sempre à sua disposição. Filha, esta é a natureza do verdadeiro amor, este é o agir como Deus, a firmeza e o não retirar-se à custa de qualquer sacrifício. Esta firmeza nas minhas obras é a minha vitória, é a minha maior glória, e este é o sinal se a criatura trabalha para Deus, a firmeza. A alma não olha para ninguém, nem para penas, nem para si mesma, nem para sua estima, nem para as criaturas. E apesar de lhe custar a própria vida, ela olha só para Deus, para o qual decidiu agir por amor dele, e sente-se vitoriosa de pôr o sacrifício da sua vida por amor a Deus. O não ser firme é da natureza humana e do agir humanamente. O não ser firme é o obrar das paixões e compaixão. A mutabilidade é debilidade, é vileza e não é da natureza do verdadeiro amor. Por isso a firmeza deve ser a guia do agir por mim. Por isso, em minhas obras, não me mudo jamais, sejam quais forem os ventos. Feita uma vez, é feita para sempre. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.